E aí Jesus deixa bem claro que ele veio trazer uma vida nova, que acima da lei está a vida, e por isso a lei está a serviço da vida. E os judeus queriam que todos estivessem a serviço da lei. Queridos amigos e amigas, muito bom estarmos juntos. Hoje é dia 17 de julho e nós nos encontramos. A palavra de Deus nos convoca, nos conscientiza e nos envia. Obrigado, Senhor, por nos dar esta palavra tão cheia de vida. Queremos vivê-la e vivê-la intensamente. Que esta sexta-feira seja um momento especial para vivermos de acordo com a palavra de Deus. No calendário litúrgico, hoje é o dia do bem-aventurado Inácio de Azevedo e todos os mártires do grupo dele. Quanta gente que derramou seu sangue por não abrir mão de anunciar Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo, muitos perderam a vida. Na verdade, nós conhecemos Jesus, mas Jesus chegou até nós porque muitas pessoas derramaram seu sangue e são chamados de mártires. Então, que nós façamos valer a palavra de Deus, principalmente no reconhecimento daqueles que vieram antes de nós. Alegres por estarmos juntos, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus desta sexta-feira é Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este Evangelho nos remete a um outro tempo, o tempo da lei. Jesus veio ao mundo numa época de muitas leis, e além de ter muitas leis, leis extremamente rígidas. E olha só, os doutores da lei, eles viviam em função do quê? De interpretar a lei, explicar a lei, mas também de fiscalizar para que a lei fosse levada a termo, fosse obedecida. A mesma coisa os fariseus, a mesma coisa os sumos sacerdotes, Eles tinham uma meta, a lei, fazer valer a lei, a tal ponto que a vida era considerada secundária. E este é o cenário que nós vimos no Evangelho de hoje, que acabamos de ler, Tinham uma plantação de trigo, os discípulos de Jesus sentiram fome e apanharam espigas de trigo, mas era sábado, não podia fazer esse esforço. E eles fizeram isso. E entram em confronto com Jesus. E aí Jesus deixa bem claro que ele veio trazer uma vida nova, que acima da lei está a vida, e por isso a lei está a serviço da vida. E os judeus queriam que
todos estivessem a serviço da lei. Então vejam como Jesus vem e muda o foco e nos mostra justamente o ponto forte, a localização. É lá onde a vida está que a lei deve promover a vida. Nós ainda hoje estamos sobrecarregados de lei. E quantas vezes a lei simplesmente sufoca a dignidade. Sejamos capazes de termos mais vida e que as leis verdadeiras sejam promotoras da vida. Mas Jesus também nos ensina uma única lei, a maior de todas, o amor. Vivamos o amor. É com ele que nossa vida tem tudo para dar certo. Por isso, agradecidos, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos dê a paz, nos dê a esperança, a força de cada dia. Que o Senhor nos abençoe. Ele está sempre no meio de nós. Ele veio trazer a maior de todas as leis, o amor. Jesus está acima da lei, porque Ele é o amor. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, santa alegria.